E o psicanalista Luiz Alberto de Freitas. Muito obrigado pela tua presença aqui no Divã Cultural. Eu queria abordar, minutos antes de começar a palestra, como Machado de Assis chegou à sua vida. Bom, é uma coisa curiosa. O que aconteceu foi o seguinte: eu, quando era pequeno, eu frequentava a casa da minha avó, que era ali no Leblon, né, na General Artigas. E naquele tempo, antigamente, as pessoas trabalhavam em casa. Meu avô era dentista, então ele tinha um consultório, ele já tinha morrido, tinha um consultório em casa. E esse consultório virou como se fosse assim, um desses sótãos de casa antiga, entendeu? Então tinha cadeira tinha tudo, baú, um monte de livro. E eu lá comecei a mexer em livro, né? Eu devia ter o quê? Uns 10, 11 anos, né? Aí comecei a mexer em livro lá e comecei a pegar uns livros, achei Robin Hood, Capitão Kidd, essas coisas assim. Mas a coisa andou um pouquinho mais e um dia lá eu achei Yaya Garcia, com Y ainda, Yaya Garcia. E nesse Yaya Garcia eu li, né? E desse de Yaya Garcia, eu acabei, não só por causa disso, mas por causa de outras leituras, eu acabei me tornando assim um leitor muito quanto mais, né? Lia demais. A minha mãe até num gesto assim interessante pegou todos esses livros que tinham nesse consultório do meu avô e levou para minha casa, botou um monte de livros assim numa estante, né? E desse Yaya Garcia, que se pegar pela questão de Machado, né? Eu com 12 anos, eu li Dom Casmurro, né? Fiquei totalmente perturbado com a história, traiu ou não traiu, a dificuldade de aceitar aquilo, blá, blá, blá. E fui cada vez lendo. E isso passou um tempo, depois no colégio, eu era um aluno, assim, número 1 de redação, até porque eu lia demais. E aí aconteceu que eu fui me envolvendo, aí comecei lendo uma coisa aqui e outra e tal. Aí depois, quando eu já estava um pouco mais avançado, digamos assim, eu comecei a procurar textos que falavam sobre Machado de Assis. E assim eu fui entrando. Né? Se aprofundando mais. Me aprofundando. Aí eu nessa linha da literatura, né, somente literatura brasileira machadiana, o meu consultório é naquele edifício Cidade do Leblon. Ali embaixo tinha a livraria essa. Aí uma vez eu encontrei ali na livraria dessa um livro que tinha uma série de mesas redondas sobre Machado de Assis. Eu já lia. Aí eu me aprofundei mais naquilo. Tinha comentário de Roberto Schwartz, de Alfredo Bose, um monte de coisa. Aí disso acabou, na sequência, comecei a ler tudo sobre Machado de Assis, né, todos os romances, comecei a ler contos, todos. Aí quando eu estava já mais velho um pouco, eu resolvi estudar mais ainda Machado de Assis e fiz o seguinte, fiz uma proposta na época para a PUC, né, porque eu já tinha feito mestrado na PUC, tudo, eu tinha feito uma proposta para um doutorado, que é o nome do meu livro sobre Machado de Assis, né? Que era Freud e Machado de Assis, uma interseção entre psicanálise e literatura. E aí eu desandei nesse assunto e aí fiquei cada vez mais me enfronhando nisso, me enfronhando. Depois eu fiz pós-doc, a convite de uma professora da Luiza Lobo, lá na Faculdade de Letras, também sobre Machado de Assis. Porque no doutorado, eu fiz só sobre os romances da segunda fase, sim, né? Sim. Sem o exagerado agora. Eu fiz Memórias Póstumas, Quincas Borba, Dom Casmurro e Memorial de Aires. E depois, quando eu fiz um pós-doc, a convite da Luiza Lobo, na Faculdade de Letras da UFRJ, eu fiz só sobre os contos de Machado de Assis. Mas os contos escolhidos, né? E todos esses eu peguei a temática da traição, que é um mote, né, Machado de Assis, que eu interpreto como as histórias que havia, Carolina no Porto, etc. É uma série de questões, né, que você se miscuindo fica, entendeu? E também se cativou muito pelas personas femininas dentro do universo, que é o tema da nossa palestra. Porque o Machado de Assis, a maioria dos livros dele, os personagens femininos são os principais, né? Brás Cubas é Brás Cubas, mas Virgília e Marcela são personagens importantíssimas, né? Dom Casmurro nem se fala, mas Quincas Borba, Sofia é uma personagem importantíssima. E Memorial de Jacó também, né? Com Flora, mas depois tem o Memorial de Aires, que é o fim da vida dele, que ele é após a morte de Carolina, que ele escreve, né? Que tem um paralelo entre Carmo e Fidélia, que eu faço, porque eu fiz isso. Quando eu fiz as quatro mulheres, que era
era Marcela e Virgília de de Memórias Póstas. Fiz a Sofia do Quincas Borba, fiz a Capitolina Pádua de Dom Casmurro. E depois fiz um paralelo com as duas mulheres que ele colocou como mais, digamos assim, mais sérias, menos pecadoras, que é Fidélia e Carmo. Entendeu? Então, foi um junto de 6 mulheres, mais 4 e depois as duas fazendo um contraponto. Perfeito, deve ter sido um estudo muito interessante sobre esses contrapontos. O livro até vende bastante, vende até muito mais pessoal de letras do que pessoal de psicanálise. É um livro que está na 4ª edição. Então hoje estamos ansiosos por conhecer esses paralelos, que daqui a pouco vamos ter o prazer de conhecer na sua palestra. Tá bom. Muito obrigado, Luiz Alberto.